esse algoritmo aqui, você entendeu? Aqui, eu tenho que fazer um import random, uma lista para adicionar esses números, def aleatório, tá vendo? For in range de 0, aqui eu coloquei de 0 a 10, lista.append random int de 0 a 100, tá? E aí return lista, ele dá um break. Essa variável x serve para armazenar a nossa função aqui, para atribuir a nossa função. E aí eu faço o x sorted, x reverse true, print x na posição 0, tá? No índice 0. Ele vai contar a partir do índice 0, fazendo já o random int aqui, né? Ele vai contar no índice 0 até o restante, tá certo? Deixa eu ver aqui, ele vai estar sempre colocando os números aleatórios e sorteando esses números, tá? Qual é o maior? Tá vendo? Então poderia de x, isso. O sorted é para ele sortear os números. Isso. Sorteia os 10 números, tá vendo? Ele quer que sorteie os 10 números aleatórios. Então, se ele quer que eu sorteie, eu tenho que colocar o sorted aqui, x, reverse, true, print x no índice 0. Para fazer isso, ele vai estar sempre, esse return lista, ele vai estar adicionando os números dentro da minha lista, retornando e dar um break para parar, tá? Se eu não der esse break, ele vai estar sempre continuando. Se aqui eu trocasse por continue, ó, que é outro daqui que dá pra, ó, 100, tá vendo? O continue, ele já foi diretamente, já deu o resultado que é 100, tá? Números aleatórios entre 0 e 100 retorna o maior entre eles. Ele já pegou 100 porque eu coloquei o continue. Mas se eu colocar o break, ele já vai sempre estar sorteando os números aqui conforme como ele quer, tá? Pronto. Agora essa parte aqui do exercício, ele pede o seguinte: faça uma função que recebe um número n de entrada, sorteia n números aleatórios entre 0 a 100 e retorna a média deles, tá? Então eu posso fazer from random import rand int, tá vendo aí aqui para random, né? Dessa minha biblioteca aqui random, import para mim o rand int. Aí eu faço def, crio uma função aqui, eu crio uma função chamada entrada, com nome entrada, e aqui eu passo um parâmetro lista. E aí for conte em range de 1 até 4, ele vai contar ele vai fazer 4 vezes 0 até 3, né? Porque é 0, 1, 2, 3. Ele conta a partir do 0. Ele vai mostrar 3 vezes aqui. N randint 0 a 100. Lista.append n. Então aí ele vai fazer a média sum list dividido por count. Print a média de todos os números sorteados é média 2 pontos, ponto 2f. Aqui é aqui que faz eu tentando fazer as casas decimais, duas casas decimais. Você coloca o nome da variável, coloca um ponto e coloca 2f's, que aí ele vai fazer duas casas decimais antes da vírgula, né? Conta 1, 2 e coloca o pontinho. Números, list, transforma esse número em lista. Entrada, chama a função entrada e coloca números, tá? Então fazendo isso aqui, ó, ele já traz para mim a média desses resultados, ó. Pronto. Aí vamos ver aqui o seguinte: sorteados. Exercício: faça uma função que recebe uma lista de palavras e retorna uma lista contendo as mesmas palavras da lista anterior,
Aí ele falou o que mais aqui, deixa eu ver aqui. Escritas em caixa alta, né? Então eu criei uma def listas, coloquei xyz, uma variável qualquer, coloquei estudo, e aí eu coloco a xyz up, print a, ele vai, quando eu chamar listas, ele vai colocar estudo tudo em maiúsculo, que é esse up que faz isso pra mim, né? Mas a gente já sabe. Pronto, outra função aqui bastante interessante é essa aqui. Faço uma função que recebe duas listas e retorna a soma item a item dessas listas. Se a função receber as listas 1, 4 e 3, 3, 5 e 1, então a função deve retornar 1 mais 3, 4 mais 5, 3 mais 1, né? Dessa forma aqui, e colocar igual a 4, 9 e 4. Né? Então aqui ele fez aqui, ele somou uma lista com a outra, né? 1 mais 3, 4 mais 5 e 3 mais 1. E deu 4 aqui, deu 9 e deu 4. Conforme fez aqui, ó. Tá vendo? Eu pegando através do índice, pego A igual a lista 1 no índice 0, que é o meu 1, mais lista 2, que é essa minha variável aqui, no índice 0, que é 3. Aí faz a soma e dá o resultado, que é 4. 1 mais 3, 4. É a mesma coisa aqui para a variável B. Lista 1 no índice 1, que é 4. E mais lista 2 no índice 1, que é 5. 4, 5, 9. Pronto. Essa aqui é multiplicação. Tá. Essa aqui é outro exercício. Faço uma função que recebe um número x e uma lista numérica e retorna uma lista cujos elementos são os itens da lista de entrada multiplicado por x. Então, se a função receber o número 5 e a lista 3, 5, 1, então a função deve retornar 5 vezes 3, 5 vezes 5, 5 vezes 1, né? E depois o resultado. Tá, então digite o número, eu estou pedindo aqui, a lista de números são essas daqui que ele pediu. E aí eu faço def produto, minha função, coloco a variável a, recebe, né, atribui x vezes lista números no índice 0, que é 3. E aí depois b, x vezes lista números no índice 1, que é 5. Então o número que eu for digitar aqui, por exemplo, 3 aqui, aí ele vai ter que fazer 3 vezes 3, vai dar 9, né, no índice 0. Pronto. E aí depois aqui no B ele vai fazer x, que é 3, vezes lista número no índice 1, que é 5, vai dar 15. 3 vezes 5, 15. E assim sucessivamente. Então ele vai fazer aqui, ó. Aqui eu fiz com 5, parece. Foi com 5. Fiz o teste com 5. Digitei o número 5. Ele multiplicou, deu 15, 25 e 5. Então numa tupla. Pra mim aqui. Tá. Faço uma função que recebe uma lista de números e retorna a soma dos elementos dessa lista. Então tem uma lista 5, 4 e 3. Chamei a função def somar. Tá? E aí fiz soma, que é a minha variável soma. Lista no índice 0, que é 5. Mais lista no índice 1, que é 4. Mais lista no índice 2, que é 3. Aí vai fazer a soma dos 3, vai me retornar a soma. Quando eu chamar a função aqui somar, ele vai me retornar a soma dos 3 aqui. 5 mais 4, 9, mais 3, 12. Pronto. Tá, aí aqui é outra função. Faço uma função que recebe a lista de números e retorna a média aritmética dos elementos dessa lista. Então tem uma lista 5, 4 e 3. Aí faço def média, aí média aritmética, né, igual a lista no índice 0, que é 5, soma, divide por 3 e ele me dá a média aritmética. Retorno média A, chama a função média, a média aritmética dos 3 é 4. O fatorial a gente já viu, faço uma função que recebe um número e calcula o seu fatorial. Aqui eu estou usando o while, ó. Número int input fatorial de, aí ele vai, eu vou digitar o número fatorial que eu quero.
Aqui eu tenho que criar duas variáveis, uma resultado e outra count, 1 e 1. Alface, enquanto o count for menor que número que for digitado, ele vai entrar aqui e vai fazer o cálculo. Resultado recebe o próprio resultado vezes count. Eu poderia fazer até assim. Em vez de fazer isso aqui tudo, abreviar isso para ficar assim, ó. Vezes igual a count. Pronto, assim. Aí count mais igual a 1. Print resultado fatorial. Pronto. Se eu botar aqui fatorial de 8, vai ser isso aqui. Vou colocar fatorial de 5, vai ser 120. Pronto. A sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é o número Deus, né? É conhecido como número Deus. Então, por exemplo, a sequência cujos dois primeiros termos são 1 e os demais são obtidos através da soma, né? É sempre pelo antecessor. Soma com o antecessor, com seu antecessor e dá o resultado. Então, def número Deus, coloco um n aqui no parâmetro n. Então, se n for igual a 1, ele vai retornar 0. Elif for igual a 2, retorne 1. Else, retorne número Deus, que é o nome da minha função, n menos 1. Aí ele vai pegar o número que for imputado aqui, vai diminuir com menos 1 e depois somar número Deus. É o número o número que eu coloco é sempre somado, é sempre diminuído pelo seu antecessor, né? Pelo seu sucessor. Ele vai pegar o antecessor, vai subtrair pelo seu sucessor e vai dar o resultado. Mais número Deus, n menos 2. E aqui eu coloco def menu, n int input exibir até o termo maior que 2. Tá, aí for val em range 1, n mais 1. Print número Deus, val. Pronto. E while true menu, chamo o menu aqui. Então fazendo aqui, ó. Você vai fazer exibir até o termo maior que 2, tá? 4. Aí ele vai fazer 0, 1, 1 e 2. Pronto.